Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Esta presidência, no uso de sua prerrogativa, dá ata da última sessão por lida e aprovada. Informo os senhores deputados que o expediente foi disponibilizado eletronicamente. Passamos às breves comunicações, conforme prevê o artigo 107. Inscrito para falar, em primeiro lugar, o senhor deputado Mário Mota, a quem concedo a palavra por até 10 minutos. Excelentíssima deputada Ana Campagnolo, presidente em exercício desta Casa, deputado Oscar Gutz, integrante da mesa, demais colegas aqui presentes, senhoras e senhores, a todos que nos acompanham pelos veículos de comunicação da Alesc e por suas redes sociais, vamos fazer um bom dia, é a minha proposta de sempre. Senhoras e senhores, eu ocupo esta tribuna com um sentimento de grande satisfação, mas também com serenidade e firmeza de quem acompanhou, passo a passo, uma jornada longa, exaustiva e, por vezes, frustrante. Eu refiro-me à conclusão da reforma e ampliação da Escola de Educação Básica Aderbal Ramos da Silva, a nossa Escola Aderbal do Estreito, aqui em Florianópolis. É, sem dúvida, uma grande vitória, uma vitória da comunidade escolar, uma vitória dos pais, dos professores, dos servidores e, sobretudo, uma vitória dos alunos. Mas é também uma vitória que carrega as marcas de uma luta imensa contra o tempo e ao longo do tempo, contra a burocracia excessiva e contra falhas técnicas e de fiscalização gravíssimas. Olhando no retrovisor agora, o esforço é evidente. O projeto original da obra remonta a 2011. Foram necessários 7 anos para que o primeiro contrato fosse assinado, portanto, 2018. E ainda assim, o que se viu foi um conjunto de inconsistências apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, com erros de fundação, duplicidade de itens no orçamento e outras falhas técnicas relevantes. O resultado foi desastroso. Em 2020, o contrato foi anulado, com apenas 30% da obra executada. E isso há apenas 2 meses da data final para o qual foi licitado. Um retrato claro de como a falta de planejamento e de fiscalização adequada podem transformar um sonho coletivo em uma frustração prolongada. Quando essa legislatura teve início em 2023, quando tomei posse, nosso gabinete encontrou o canteiro de obras com meros 5% de avanço no novo contrato. A situação exigia ação firme e acompanhamento permanente. E o que se seguiu foi a comprovação de que o descaso custa caro, custa muito caro ao cidadão. Por falhas estruturais oriundas do primeiro contrato, dezenas de pilares de concreto precisaram ser demolidos. Sim, senhoras e senhores, em vez de avançar, a obra precisou retroceder para que pudesse ser refeita e seguida com segurança. O custo desta verdadeira odisseia também não foi pequeno. O valor atualizado da obra, na época, saltou de 8,5 milhões para 12,5 milhões, praticamente 50%, após 6 aditivos de prazo que, somados, representaram mais de 1.200 dias de atraso. São números que precisam ser ditos com clareza, porque representam recursos públicos. O dinheiro suado do contribuinte catarinense. Não existe dinheiro público. Ao longo desse mandato, nós realizamos diversas intervenções, pedidos de informação, indicações, visitas técnicas e até reuniões com a Secretaria Estadual de Educação. Acompanhamos cronogramas, cobramos providências e exigimos transparência.
Tudo isso para garantir que a última promessa de entrega para o dia 5 de fevereiro de 2026 fosse finalmente honrada. E isso ainda não aconteceu. O dia 5 passou. A previsão de entrega é agora, para o dia 19. Mas ainda hoje, restando alguns detalhes, com a obra atingindo 99% da execução, eu creio que nós podemos, sim, celebrar o fim dessa longa espera. Eu faço questão de pedir para colocar no vídeo uma imagem recente da Escola de Educação Básica Aderbal Ramos da Silva, para que todos possam vislumbrar a beleza do resultado alcançado. Essa é a fachada principal da escola, que segue por quase um quarteirão. É uma grande escola do ensino do nosso estado de Santa Catarina, pertencente à rede pública estadual. E aproveito esse momento para fazer um registro muito especial. Esta conquista pertence, em grande medida, à comunidade do bairro. Aos pais, às mães, aos professores, aos líderes comunitários, associação de moradores, associação de pais e mestres, a cada cidadão que, de forma firme, constante e responsável, cobrou, ao longo desse período, a escola que todos nós gostaríamos de reaver. A comunidade não se omitiu, não se calou e não se acomodou. Cumpriu com brilhantismo a sua função de cidadania ativa e de controle social. Acompanhou, questionou, participou das reuniões, buscou informações e esteve presente o tempo inteiro. Que belo exemplo! É assim que a democracia se fortalece, quando o poder público é fiscalizado por uma sociedade consciente e participativa, sem violência, participativa, ativamente. Meus parabéns a todos vocês. Essa escola é fruto da perseverança da comunidade. E, por fim, eu peço para encerrar me dirigindo aos alunos da Escola Aderbal Ramos da Silva, a todos que passaram por lá e que devem estar se sentindo emocionados nesse momento, se estiverem me acompanhando. Vocês que hoje integram a Aderbal, certamente, os que mais sentiram os impactos desta longa obra, foram anos estudando ao lado de um canteiro interminável, porque parte da escola foi mantida, as salas grandes foram divididas com biombos para que os alunos não perdessem a sequência letiva dos conteúdos pedagógicos. Praticamente estudaram 2 anos sem um laboratório, mas se esforçaram, os professores buscaram alternativas. Foram anos convivendo com poeira, barulho, calor, limitação de espaço e transtornos diários. Mesmo assim, perseveraram, continuaram frequentando as aulas, aprendendo e sonhando com esta escola que agora será entregue. Vocês recebem a escola que merecem a partir do dia 19. Um espaço mais digno, mais seguro, mais adequado ao aprendizado e à convivência. Que vocês aproveitem cada sala, cada laboratório, cada quadra, com zelo e responsabilidade. E, por favor, ajudem a cuidar dessa escola, como se cuida da sua casa, porque ela é, de fato, a segunda casa de cada um de vocês, se não for para alguns a primeira. Que esse novo capítulo seja marcado por conhecimento, oportunidade, realizações e responsabilidade de todos nós. Meu gabinete segue à disposição sempre que necessitarem. Estamos tão felizes quanto vocês. Muito obrigado. Obrigada, deputado Mota. Passamos agora a ouvir o segundo inscrito, o deputado Emerson Stein, a quem concedo a palavra por até 10 minutos. Senhora presidente, deputada Ana Campagnolo, membros dessa mesa, deputado Oscar Gutz, demais deputados, a todos que nos assistem pela TV UAU, deputados presentes. Senhor presidente, mais uma vez nos deparamos
no dia de ontem com uma situação que vem se tornando cotidiana na nossa região, que é a falta de energia e a queda de energia. Eu falo da Costa Esmeralda, mas também da região da Anfre. Itapema ontem, quero colocar uma foto ali, ver se está. Falta de energia deixa quase 6 mil unidades sem luz na meia praia em Itapema. Isso atinge a cidade de Porto Belo, Balneário Perequê, que vem passando por essa situação em vários momentos. E aí a gente teve uma reunião em Bombinhas, no final do ano, onde foram lá diretores da Celesc, que se comprometeram com a nossa região de realizar algumas prioridades, principalmente no que tange as linhas de transmissão e também toda a sua cadeia de energia que tem na região, nos bairros, por exemplo, em Porto Belo, Sertão de Santa Luzia, verificar a linha, os transformadores. Os transformadores na nossa região, para se ter uma ideia, deputado Sargento Lima, é igual um veículo. E esses transformadores são muito antigos. E eles têm que ser renovados, eles têm que ser trocados, eles têm que ser feito esse investimento na nossa região. E nós já conversamos com o governador Jorginho Melo, que se prontificou em investir mais ainda na nossa região. Já foi investido, mas precisa ser investido muito mais. E a gente pede encarecidamente ao presidente da Celesc que dê essa atenção para a nossa região. Agora estamos aqui no feriado de Carnaval e muitas pessoas também vêm para a nossa região e esse é o medo, a preocupação do comerciante, das pessoas que vivem ali na nossa região. Então a gente pede mais uma vez ao presidente da Celesc que dê essa atenção. A gente destaca o trabalho da Superintendência Regional da Celesc lá, coordenador regional Pedrão, que faz um grande trabalho, mas precisamos mais atenção. Esse olhar do presidente da Celesc, a Celesc é uma empresa que tem sim força e recursos para investir, e a gente espera que isso aconteça muito em breve. E outro assunto, senhora presidente, eu quero destacar aqui, e abrir essa camisa que recebi ontem, inclusive em reunião com o governador Jorginho Melo, a gente pediu para ele, para a gente poder usar esta camisa aqui, essa campanha que o governo do Estado vem fazendo, e quero parabenizar o governo do Estado por essa campanha. Violência contra a mulher, seja homem, denuncie. Este é o nosso papel. Homens que estão nos ouvindo, você, marido, esposo, amigo, parente, deputado Serginho Guimarães, denuncie. E você, mulher, também tenha a coragem de não se omitir, denunciar. Tem muitos homens escondidos por aí. Tem muitos homens que já fizeram e podem daqui a pouco estar pagando pelo que já fizeram. Mas tem que denunciar. Sejamos fortes, sejamos homens, para que a gente possa fazer com que a gente consiga diminuir e acabar com o que vem acontecendo, com a violência contra a mulher e o feminicídio, não só em Santa Catarina, mas no Brasil também. Muito obrigado, senhor presidente, senhora presidente. Muito obrigada, deputado Emerson. Ouvimos agora o deputado Júnior Cardoso, a quem concedo a palavra por até 10 minutos. Senhora presidente, deputada Ana Campagnolo, nobres pares, inicialmente eu quero agradecer aos colegas que aprovaram na sessão de ontem o projeto de lei de número 037/2025, que cria o calendário oficial de Santa Catarina, a Semana Estadual da Cultura Gospel, que será celebrado todo ano na última semana de abril. Na prática, ela reconhece a expressão cultural
e autoriza que o poder público promova ou apoie, em parceria com igrejas e entidades culturais e sociais, eventos, atividades culturais, seminários e apresentações artísticas voltadas à valorização da cultura gospel. Mas, senhora presidente, o que me traz à tribuna na manhã desta quinta-feira é para falar de um projeto de lei que eu ingressei nessa casa, os nobres pares, por unanimidade, aprovaram e já foi sancionado pelo senhor governador e já está valendo em todo o território catarinense, que é a Lei Biel. O que é a Lei Biel? A Lei Biel é a Lei 19.716, de 21 de janeiro de 2026, entrou em vigor agora dia 21. A Lei Biel é produto de um grande trabalho em loco que a gente vem fazendo por toda Santa Catarina. Ela diz de forma bem objetiva que crianças e adolescentes com câncer têm direito a ser atendidas com prioridade, sem ficar aguardando como atendimento comum em vários lugares. E isso também vale para um acompanhante quando necessário. Eu não sei se os senhores sabem, mas eu trabalho há 31 anos com saúde. Tenho farmácia em Camboriú, meu caro deputado Emerson está, e Vossa Excelência que sempre está também em Camboriú. E ao longo desses 35 anos, eu vi pais com crianças com histórico oncológico, crianças com câncer, vomitando, tendo convulsão no colo, porque vêm de uma quimioterapia, de uma radioterapia, interações medicamentosas, efeitos fortíssimos. E os senhores sabem que uma criança não consegue expressar o que está sentindo. Não obstante a tudo isso, a mãe sai da farmácia porque ela está com uma receita médica e ela vai para o mercado porque ela precisa comprar alguma coisinha para levar para casa para a criança comer. É o iogurte, é uma farinha láctea, alguma coisa que essa criança possa se alimentar, porque a medicação é por demais agressiva. E acompanhando a evolução desses problemas ao longo dos 35 anos, e de posse desta visita que foi por demais significativa para este deputado e também para a minha equipe, ingressamos nesta casa então com esse projeto de lei que dá prioridade de forma irrestrita aos seguintes locais e serviços: saúde, público e privado, hospitais, ambulatórios, laboratórios, consultórios para consultas, exames, procedimentos e outros serviços, repartições públicas, estaduais, municipais, concessionárias de serviços públicos, comércio e serviços em geral, como por exemplo, supermercado, bancos, farmácias, lojas e etc. Gente, isso é um avanço significativo quando a gente fala de saúde pública em âmbito estadual. Por quê? Porque você chega no mercado, está aquela fila quilométrica, Sargento Lima, meu caro deputado, e a mãe, deputado Sérgio Mota, está lá esperando 20 carrinhos carregados, para que então possa passar a sua compra e ir para casa fazer alguma coisa, porque aquela criança está sob efeito fortíssimo de medicamento. Hoje está valendo já em todo o estado de Santa Catarina esta lei de 19.716. E como que esta lei vai funcionar? Todas as vezes que você chegar no médico com uma criança com histórico oncológico, câncer, um adolescente, e for constatado através dos exames pertinentes a esta enfermidade, os pais têm a autonomia, a obrigação de pedir para o médico um laudo que conste que essa criança tem câncer. De posse desse laudo, nós vamos, em tempo oportuno, se for o caso, construir também, se for preciso, uma carteirinha, mas não é necessário
o laudo vai autorizar o agente público, o atendente, seja ele público ou privado, para que então dê a vez para que esse pai e essa criança então seja atendido da melhor maneira possível. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma situação em que os cânceres estão vindo de forma mais agressiva, e não dá para entender por conta de que uma criança de 2, 3, 4, 5 anos, um adolescente com a vida toda pela frente, está sofrendo uma enfermidade de forma tão agressiva. E nós aqui, quero agradecer mais uma vez o sentimento coletivo dos meus nobres pares, no que diz respeito à aprovação dessa lei. Por quê? Porque nós precisamos agora divulgar. A lei é nossa, a vitória foi do parlamento catarinense. Nós precisamos fazer com que o povo catarinense tenha conhecimento, publicidade, que ninguém mais pode ficar numa fila de banco, de farmácia, de prefeitura ou qualquer outro lugar com uma criança ou uma adolescente que tenha histórico oncológico esperando ser atendido. Você chega numa unidade básica de saúde, às vezes o médico está lá assistindo o jogo do Corinthians com o Palmeiras, está dizendo que está no procedimento, não pode. Vai ser acionada a polícia no império da lei para que essa criança tenha condições de ser atendida o mais rápido possível. Por quê? Porque é uma enfermidade agressiva, e as medicações que são injetadas nessas crianças têm um efeito medicamentoso devastador. Por conta disso é que eu me sensibilizei, porque eu estive na Casa Biel. E o que é a Casa Biel? A Casa Biel é uma casa de amparo, de acolhimento em Itajaí, onde os pais passam, fazem o tratamento durante uma semana, 15 dias, e durante o dia estão nos médicos ou nos tratamentos, e à noite são acolhidos por aquela casa. E Casa Biel porque o nome é Gabriel, que teve também câncer, e os pais sensibilizados, por a perda do filho, então ingressaram com esta casa de acolhimento, e hoje então, acolhidos por esta lei, eu tenho certeza que será um sucesso em questão de atendimento ambulatorial, hospitalar, em qualquer lugar que estas crianças chegarem de posse do pai ou da mãe, serão atendidos o mais rápido possível. Quero finalizar a minha palavra mencionando o falecimento do senhor Nélio Bernardes, de Camboriú. Quero aqui deixar as minhas condolências à família enlutada e desejar a todos os senhores um bom final de semana. Muito obrigado. Obrigada, deputado Júnior Cardoso. Ouvimos agora o deputado Sérgio Guimarães, a quem concedo tempo de até 10 minutos. Bom dia, presidente. Bom dia a todos que nos assistem. Obrigado. Gente, a pauta é Morro dos Cavalos. Segundo dados das concessionárias que administram a Grande Florianópolis, o sul do estado, são esperados, a partir de hoje, 1.300.000 veículos nas nossas rodovias aqui em Santa Catarina, especialmente na BR-101, por conta do carnaval. E o maior gargalo, adivinha onde é que é? Morro dos Cavalos. Por que eu estou dizendo isso? Porque recentemente, há mais ou menos uns 15 dias, o ministro esteve aqui em Santa Catarina, especificamente na minha cidade, na cidade de Palhoça, onde eu moro, onde está o Morro dos Cavalos. E eu fui lá na noite anterior, eu fui lá no dia do anúncio oficial, e pasmem, eu fui criticado por alguns abobados pelo fato de que o ministro estava anunciando uma obra que deve começar em 12 meses. Gente, esses ditos vereadores, ditos outros políticos que encheram o saco na rede social após esse episódio, eu nunca vi sentado em Brasília numa reunião,
Eu nunca vi reunido com a CDL, com a Facisc, com o Sindilojas, nunca, deputado Mário Mota, que é um lutador também pela construção do túnel do Morro dos Cavalos, deputado Mário, que esteve em Brasília e que nos ajuda. Esse tem moral para falar. Os demais, baixem a bola, fica quietinho, levanta o rabo da cadeira e vá a Brasília fazer o que a gente faz, porque tem 2 anos que eu bato nessa tecla, 2 anos indo a Brasília e voltando, e reuniões e mais reuniões. O Piara, que é um dos maiores colunistas políticos desse estado, resumiu bem numa reportagem que ele fez, que o deputado Sérgio talvez seja o único que mais atazanou o ministro, de tanto que eu infernizei, de tanto que eu incomodei no bom sentido para que essa obra comece. Agora, esses bonzão, que saiam dos seus gabinetes e vamos a Brasília, porque vocês não acham que daqui a 1 ou 2 meses eu não estarei em Brasília de novo, não, estarei sim, dizendo, ministro, e aí, o senhor foi em Brasília, disse que vai começar em 12 meses, como é que está a coisa? Vamos embora, vamos andar, dane-se que é ano eleitoral, dane-se, porque o hospital da minha cidade de Palhoça, uma promessa de 20 anos, começou em ano eleitoral, porque cobramos muito, enchemos o saco da prefeitura, do governo do estado, e a obra começou, graças a Deus, e eu não estou nem aí se é ano eleitoral ou não, o importante é começar, e estamos lá fiscalizando, deputado Oscar, o andamento das obras do Hospital de Palhoça, que graças a Deus está de vento em polpa, e que seja assim até o final, e que, num curto prazo de tempo, as máquinas ronquem também, ali no Morro dos Cavalos e as obras comecem, porque é um dos maiores gargalos, se tombar uma formiga, para tudo, se quebrar um carro, também, nem se fala um caminhão, então, é uma obra importante, tem que sair do papel, e nós temos que unir forças sim, não ficar jogando para a torcida em rede social, enchendo o saco, porque nunca tiraram a bunda da cadeira, para participar de uma reunião, repito, muito menos em Brasília, teve gente que postou, que eu olhei, ué, quem é esse aí, rapaz? Não sabe nem onde é que fica Brasília, nem onde é que fica o Ministério da Infraestrutura, nunca sentou com a NTT, nunca sentou com o ministro, o que é isso? Então, baixem a bola, fiquem quietinhos, coloquem o rabo entre as pernas, porque vocês não fazem nada por essa obra, a não ser encher o saco na rede social, junte-se a nós, porque juntos somos mais fortes, independente se ela é lado A ou lado B, isso não me interessa, a minha bandeira partidária é o bem-estar do povo de Santa Catarina, e se tiver que pedir para o governo federal, nós vamos pedir, porque é o nosso dinheiro que está lá. Presidente, obrigado pela atenção, façam todos, para quem gosta, um bom carnaval, e para quem não gosta, um bom descanso, e obrigado. Obrigada, deputado Sérgio Guimarães. Conforme prevê o artigo 108, passamos agora ao horário destinado aos partidos políticos. Pela ordem, ouviríamos primeiro PP, PDT, pelo tempo do PL, Partido Liberal, Sargento Lima. Muito bom dia, presidente de exercício, deputada Ana Campanholo, bom dia, meus colegas deputados aqui presentes, todos aqueles também que nos acompanham nas galerias e através da TVAL e também das nossas mídias. O estado de Santa Catarina vive uma situação confortável. E essa situação confortável, ela se deve ao empenho e ao trabalho de cada um dos catarinenses. Se deve ao trabalho exaustivo dessa casa, que transforma os nossos problemas domésticos aqui em uma cruzada, em uma epopeia diária para a resolução de cada um deles. Das mais variadas pautas, desde a pauta da causa animal, o deputado Márcio Machado, que o senhor apadrinhou com tanto carinho, e tamanha a importância que isso reverbera pelo Brasil inteiro, né? Cada fato que nos escandaliza. Deputada Ana Campanholo, quando nós assistimos a senhora transformar uma pauta em um ariete defendendo a cooptação e alienação ideológica dentro de nossas escolas, a agricultura, deputado Oscar, que o senhor abraça com tanto carinho, enfim, cada deputado com suas pautas, que falam também da nossa malha viária, é uma preocupação nossa. Então, nós podemos dizer que estamos muito bem servidos
com pessoas competentes, buscando a resolução eficaz de cada um dos problemas do Estado de Santa Catarina, assim como o governo estadual também se desdobra em cima desse pleito. Considerando esse fato, nós podemos dizer que a maioria esmagadora dos problemas que nós vivemos no nosso estado de Santa Catarina, ele tem origem em outros estados e em outras regiões. As decisões erradas tomadas num país, elas refletem dentro do nosso estado. E talvez a decisão errada tomada de colocar um ébrio na cadeira de presidente da República, talvez seja uma das decisões erradas que refletem aqui dentro do nosso estado. Cada decisão tomada em Brasília, cada decisão errada tomada por outros governadores, engrossam a fileira de imigrantes que chegam no estado de Santa Catarina em busca de oportunidade, e aqui são muito bem recebidos. Recebidos como irmãos brasileiros, isso sim é ser patriota. Receber a todos, sem distinção, lhes oferecendo o melhor que não tinha nos seus estados de origem, porque se estivesse bom, estariam lá. E por isso, vem para cá, o que reforça essa teoria, o que nos dá alicerce para poder falar dos erros cometidos em outros estados da federação. Porque tem aquele que fala, por que nós nos metemos, muitas vezes, de falar do que acontece no governo federal, do que acontece em outros estados, de criticar outros governadores, porque Santa Catarina ajuda a pagar essa conta. Simplesmente por isso. Nós somos um estado superavitário, nós ajudamos a pagar a conta, nós ajudamos a sanar o erro de administrações desastrosas de outros estados e de uma administração desastrosa do governo federal. E para que esse erro não se cometa, quero comunicar que eu estou entrando com uma ação pública junto à Justiça Federal, no caso da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, que se lança agora numa clara campanha eleitoral antecipada, ferindo de morte o princípio da igualdade e da oportunidade que é prevista em lei para todos os candidatos. Mesmo que ela não resulte no objetivo maior dela, que seria falar, olha, a Justiça Eleitoral dizer isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer, porque é muito mais do que uma homenagem a uma pessoa. É uma homenagem a um político em exercício. E mais, subsidiada com dinheiro público. Como eu disse, o dinheiro é nosso porque Santa Catarina ajuda a pagar a conta. Somos vítimas de um pacto federativo doente, que não trabalha com a meritocracia, que só favorece quem não se responsabiliza diante da maior preocupação que um governador deve ter, que é a responsabilidade fiscal. Então nós ajudamos a pagar essa conta. 2 milhões de reais da Rio Tour são investidos ali dentro ali. E a própria mídia divulga que esse vai ser o espetáculo mais assistido anualmente, todos os anos. É o espetáculo mais assistido por todos os brasileiros. Transmitido por rádios e televisões que são concessões do governo. Se ninguém consegue achar um absurdo nisso, aqui no meio comum nosso, ainda compreendo. Mas a Justiça Eleitoral não deveria achar isso aí algo comum. Empresas de rádio e televisão, a mídia digital paga pelo governo federal. Isso é dinheiro público. Isso é dinheiro que sai do bolso do catarinense. Dinheiro do bolso do catarinense. Para fazer uma homenagem, você não precisa criticar a outra parte. Nos ensaios, ficou bem visto o espetáculo que nós, queira Deus, não deveríamos assistir, mas acredito ainda que na justiça, e por isso que eu ainda acredito que nós não assistiremos esse espetáculo, ridiculariza a outra parte. Ridiculariza um homem que está dentro da cadeia e não pode se defender. Ridiculariza um homem que está doente dentro da cadeia e não pode se defender. Ridiculariza um homem que está doente com risco da sua vida dentro da cadeia e não pode se defender.
Esse é um espetáculo subsidiado por governo, por dinheiro público. Esse é um espetáculo que fere princípios da nossa legislação eleitoral. Esse é um espetáculo que fere a moralidade. Nada contra fazer homenagem a pessoas, a indivíduos, mas quando você aponta o dedo diretamente para um ente político e coloca trechos de uma letra que enaltece a sua saga para chegar à cadeira de presidente da República e os benefícios que ele trouxe, isso sim é propaganda política antecipada. Então, comunico que estou entrando com uma ação popular junto à Justiça Federal para que isso seja tomada as devidas providências. Tenho fé, deputada Ana, que algum resultado isso aí surta, mesmo que seja lá na frente, lá próximo do mês de outubro. Eu tenho fé que isso aconteça, porque se eu perder a fé nas instituições, em vão estarei aqui. E não acontece outra coisa a não ser o desestímulo a fazer com que o brasileiro, com que o catarinense continue acreditando nas instituições. É um exercício diário dele desacreditar as instituições. Desacreditar quando um ministro quer normalizar agora o porte da cocaína. Nós falamos que isso era o camelo colocando a cabeça dentro da tenda. O primeiro passo foi dado com a maconha, agora partem para a cocaína. Isso é trabalhar para fazer desacreditar as instituições. Quando se fala o porquê de que jovens matam um cão, isso é a confiança na impunidade. E essa impunidade ela só existe, como eu disse, por erros tomados distante de Santa Catarina. Nós defendemos durante todo o tempo a redução da maioridade penal. Fomos ridicularizados. O indivíduo que ri de uma situação dessa, que comemora como uma vitória a não redução da maioridade penal, ele só vai sentir essa dor o dia que um familiar seu for vítima de um menor. Ele só vai sentir isso quando ele for colocado em liberdade em 1, 2 anos. Essa é a realidade. Nós temos que sentir na pele. E nós sentimos hoje na pele. O catarinense sente na pele o preço de pagar a conta de erros cometidos por outras pessoas. Graças a Deus, nós temos políticos aqui em Santa Catarina, e falo de forma coletiva, que se preocupam realmente, que vêm aqui na tribuna, que abrem sua garganta e falam, olha, acusam, fazem o seu trabalho de fiscalização, fazem o seu trabalho de cobrança, comemoram a cada vitória. Talvez a gente esteja estimulando um jovem aí que estiver nos assistindo aqui, deputado Sérgio, a ser um político no futuro. Queira Deus isso. Mas quando a gente começa a fechar os olhos e dizer, olha, o que acontece lá fora não é problema nosso, nós estamos entrando numa seara muito perigosa, porque reflete sim dentro do estado de Santa Catarina. Quero agradecer a todos que prestaram atenção até aqui e, como bem disse o deputado Sérgio Guimarães, para quem gosta, se lambuze. Para quem não gosta, que descanse junto à família, tenha um bom descanso, que pondere sobre o que está acontecendo no Brasil. Se realmente existem motivos reais para se comemorar. Obrigado. Obrigada, deputado Sargento Lima. Ainda no tempo dos partidos, Bloco União Social Democrática, MDB, PSDB. Bloco União, PSD, PRD. Bloco Democracia e Inclusão Social e Igualdade, PT, PSOL. Bloco Podemos, Republicanos e Novo. Não havendo deputados inscritos, passamos à ordem do dia, conforme prevê o artigo 109. A presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário às seguintes matérias:
e essas terão seus encaminhamentos conforme o regimento. Projeto de Lei 270 de 2022, de autoria do deputado Maurício Skudlark, que dispõe sobre a isenção do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços nas operações internas decorrentes de aquisição de arma de fogo, insumos e munições no âmbito do Estado de Santa Catarina por caçadores, atiradores desportivos e colecionadores de armas de fogo, objetivando fomentar o desenvolvimento do esporte no Estado de Santa Catarina. Projeto de Lei 752 de 2025, de autoria do deputado Júnior Cardoso, dispõe sobre a proibição da prática de despacho forçado de bagagem de mão nos aeroportos de Santa Catarina e estabelece sanções aplicáveis, atribui responsabilidade de fiscalização à administração aeroportuária e dá outras providências. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. As indicações de números 56 a 63. Essa presidência comunica também que foram deferidos, conforme determina o regimento interno, os seguintes requerimentos. Requerimentos de número 215 a 232. Conforme prevê o artigo 113, não havendo nenhum deputado inscrito para falar no tempo de explicações pessoais, procedemos com o encerramento da sessão. Esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para quarta-feira no horário regimental. Está encerrada a sessão.